E eu tive um estilo de arbitragem assim, sabe? De conversar, não ser muito arrogante, respeitar, entendeu? Ele dizia, tu vai de uma área grande, diagonal a outra, do bico de uma da outra, quando tu chegar na área, tu vai estar de frente pro teu assistente. Olá pessoal, mais um dia de entrevista aqui no canal O Tempo Todo, parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing. E hoje nós temos o prazer de trazer até aqui José Luiz Hristov. Já sabe de quem se trata? Não? Então eu vou falar. Jarrão, muito obrigado. Cara, chega a me arrepiar, cara. É um prazer de estar aqui. É uma coisa que eu sempre acompanho vocês e um dia que eu queria vir aqui, ser convidado, né? Porque a gente não pode, né? E você se lembrar de mim. É muita alegria, muita satisfação, Fausto. Faz feliz mesmo. Mas poderia ter oferecido algum troco, a gente adiantava, pois quem sabe o convite, né? Mas aqui não, a gente estou muito feliz. Para mim, né? Oferecer o troco para mim, né? Porque aqui tem história, então onde tem história, temos aí, né? Eu não sei se eu começo do início, eu sempre falo isso, eu não sei se eu começo do início, do meio ou do fim, mas eu vou, para nós iniciar a nossa conversa, Rua Ladislau Boleman, na época não era a rua, era um campo de futebol, ali pertinho da antiga madeireira Uber, na esquina morava, acho que era o Luiz Kinalski, que era o goleiro. É. O Jarrão, seus pais, o José Luiz morava na Luiza Couto, né? Acho que era a rua. O meu pai, Alfonso Hristov, meu pai, na Luiza Couto. Na Luiza Couto, né? Aí Jarrão jogava bola, o Kinalski, Sérgio Oliveski, meu vizinho ali da Bento Gonçalves, tinha o Zequinha Oliveski, Betinho, né? O 10, né? O Gilberto Schubert, o Kiko, que no futebol é conhecido por Ijuí. Né? João Carlos dos Santos, meu compadre, Pelé, né? Olha só, e todo mundo queria ser jogador de futebol. Cara, é o que surgiu naquele tempo ali, o que fazia, eu acho que o pessoal sabe, a maioria dos jogadores que tinha antigamente, por causa dos campinhos de futebol que tinha, né? Surgiu muitos e muitos atletas por causa disso aí. O pessoal saiu dos colégios, largava as pastinhas do colégio numa poltrona lá, pegava um pedaço de pão e para os campinhos jogar bola. Saía correndo. Né? Então esse aí foi a época E o que me chama a atenção, né? Ali passava um córrego que foi canalizado depois, acho que é o mesmo córrego que passa do Tiaraju, ali, que vem lá de cima, né? Sim. E aí, aquele campo ali, por exemplo, não dá para, como é que eu vou dizer... Não é que não tem explicação, mas os jogadores... O Betinho foi profissional, o João Carlos também foi profissional. Jogou menos, mas foi profissional. O Ijuí foi profissional. Olha só, eu também queria ser jogador. Mas na época não tinha escolinha. Eu só não fui jogador porque me faltou o futebol. O resto tinha. Pouca coisa. Você acha que também, né? Só faltou o futebol. Pouca coisa. Você ainda teve uma carreira paralela que a gente fala sobre isso aí, né? Mas é o sonho de todos nós, né? Ali tinha o campinho e depois logo adiante, passando, a madeireira Uber, quem fosse lá para os campos daquela do Jarrão ali à esquerda, tinha uns caqui, as frutas, tinha vários, e no meio tinha um campinho de futebol, tinha outro campinho de futebol. Então era... Eu lembro. Então o pessoal estava... E você falou dessa história do campo ali, que tinha o campo do Jarrão. Conta a história, eram 2 Jarrão, né? Como é que ficou isso? Como é que foi o teu apelido? Meu apelido é assim, ó, tinha o Giovanni Vaginac, o apelido dele era Jarrão, até não sei porque que, né? Então, como ele vivia com nós ali, coisa, e o pessoal dizia, Jarrão, ali também outro Jarrão, e pegou e ficou. Há muito tempo, né? Muito. Uma das melhores épocas da minha vida foi na infância ali, foi ali, e no Oswaldo Aranha também tinha uma época muito boa, que a minha adolescência foi atrás das bebidas Bert. Certo. Tinha o campinho de futebol lá. Tinha também. Isso. Lá perto da casa do Ayrton. Isso, mais para baixo a gente tinha isso. Então nós ainda se reunia, né? O que tinha de campo de futebol, né? Então, para tu ter uma base, hoje tu vai analisar, tu falar com qualquer um que foi boleiro e coisa arada, surgiu nesses campinhos, né? A infância deles foi jogar bola, esses campinhos de futebol aí, por tudo. Hoje o que predomina é campo sintético, as quadras fechadas, né? O pessoal prefere ficar no celular. Sim.
Antigamente tu saía do colégio, como eu te falei, pegava e ia jogar bola. Hoje o pessoal sai do colégio, celular, um refri, um chips aí, não querem, né, nem saber. Vão jogar pádel. Jogar pádel, é isso aí. Não sei nem como é que pega nessa raquete. Entender. Eu fico olhando o beisebol, vejo imagens de beisebol, não entendo a regra. Do pádel também não, mas do pádel deve ser mais fácil, porque é só 2 que jogam, acho que é, né? Você falou da infância ali, Oswaldo Aranha. Depois, como é que foi a vida? Seguiu de que rumo? Mas assim, daí eu venho pegando depois da adolescência, depois nós moramos ali no São Luís, daí já começa E o próprio São Luís ali tinha, quando o São Luís era desativado, eu acompanhei todo o São Luís ali, né? Então, morava a 100 metros morava ali. Então, os jogadores moravam em roda dele, né? Então, eu era um que, quando tinha jogo no São Luís, eu procurava, quando eles saíam de casa, os casados, eu ia junto com eles. Entrar para não pagar. E eles me, né? Que nem eu com a rádio, eu entrava segurando o fio para não pagar. Até esse tempo deram uma entrevista numa rádio aí com o José Guiribê. E o repórter perguntou para ele: José, o São Luís tem algum título internacional? E o José jogou com o Penharol aqui, não sei o quê, não sei o quê. Copa dos Gaúchos. Aquela vez, foi um torneio que se fizeram. Isso. E daí, mas sabe, daí não sabia disso. Não, quem fez o gol, inclusive, foi o Raul, ponta direita, na goleira de baixo, base de chuva. Eu estava nesse jogo, para te ver isso aí. Então ali a gente via, era Maurinho, que jogou no São Luís, sim, João Gilberto, Juarez, Jaime Mônaco. Eu acompanhei toda essa história aí, a gente vivia naquele São Luís. Nico, Tomé, Lorival, Ivan Cardoso. Cara, então... Hélio, rapaz. Vardy, nossa senhora, é um time. Era uma coisa que, então, a gente acompanhou o São Luís todo ali. Então vivia, nós jogava bola dentro do campo do São Luís ali. E depois, com o tempo, até o doutor Elvio tinha um timezinho. Doutor Elvio Silveira. Isso, nós tinha toda a tarde ali, o Cacareco ali, o Paulinho Travisu, aquela turma ali. Era fantástico. O Paulinho era outro que às vezes aparecia para jogar lá também. Paulinho, tá louco, era Paulinho. Toda aquela turma, o Galego, que morava junto com o seu... Então, era fantástico, né, o futebol. Então eu acompanhei o São Luís ali, toda aquela história. Profissionalmente, depois que encerrou ali no Oswaldo Aranha os estudos, que rumo tomou tua vida? Daí, começou a trabalhar e coisa arada, né? Já peguei uma adolescente, começamos a trabalhar e trabalhei em várias empresas. Daí, comecei a profissionalmente trabalhar em 86 eu casei, né? Eu trabalhei depois em 92, fui trabalhar no Epner, Retífica Epner. Fiz a minha vida lá na baita de uma empresa lá e em 2018 me aposentei e curtindo a vida. Futebol, que era da adolescência, depois migrou para dentro do campo ainda, mas como árbitro de futebol. Como é que surgiu isso? Surgiu assim, ó. Então, como eu não era meio um pouquinho gordinho, não tinha muito, jogava muita bola. Então eu jogava onde? O segundinho, né? Claro. O segundinho. Eu também. Era o segundinho, era jogar. E daí joguei lá, comecei jogando no Operário do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, tinha o Cometa, ali a gente jogava, fazia as brincadeiras e ia junto. E surgiu a oportunidade de me convidar para ir jogar no São Paulo, do bairro Lulu e Freitas. Os 3 times que eu joguei, Operário, Cometa e São Paulo. E daí eu jogando no São Paulo, um dia faltou, ninguém queria apitar o jogo principal. Daí o cara disse, mas quem podia? Daí me falaram, Jarrão, vai, tá. E comecei a apitar. Porque a gente já tinha noção, a gente cuidava, olhava a televisão e coisa, sabia, né? Não era tão, né? E comecei, então tinha todo sábado, domingo tinha jogo ali, então eu apitava o cinema. Aí durante um certo dia, durante a semana, eu estou em casa, meio-dia, nós estamos batendo do lado do meu pai, tinha um mercadinho, ali nos fundos da Imasa, ali, apareceu um senhor, bateu palma lá, fui lá. Senhor Eduardo Juan Hess, morava lá em cima, na Paulo Klema, lá em cima. Isso, é uma depois da Ladislau Boleman. E ele perguntou para mim se não queria trabalhar com arbitragem e tal. Mas olha, nunca pensei. Então quinta-feira, que era lá no São Luís, atrás do São Luís, ali na 24 Feirete, nós tinha salinha de reuniões ali. Eu fui, me apresentei lá e tal.
Aí mandaram fazer fardamento, daí tinha costureira e tal. Na outra reunião que eu fui na outra quinta-feira, me apresentei, disse, já tenho tudo, né? Já chuteiro já tinha comprado um meio, tudo. Tá. Fui trabalhar, meu primeiro jogo, lá no Campo do Chorão. Fui fazer bandeira, trabalhar na bandeirinha, hoje é assistente, né? Assistente. Com o Norival Ramos da Silva, mais conhecido... Pé de bolo. E trabalhei lá, tá, beleza. Daí... Lembra quem era o trio completo? Você? Não me lembro, o outro não me lembro, até hoje não me lembro. Sei que era o Norival. Daí tá, beleza. Até ele me lembra que ele terminou o jogo, pagaram nós lá, tudo certinho. E daí, na outra quinta-feira, saiu a escala, me botaram a trabalhar já no apito em Augusto Pestana. E nunca mais larguei. Nunca mais. Daí em 87 saiu o curso da Federação Gaúcha aqui em Juí. Antes desse curso da Federação, você daí ficava vinculado, era o CMD aqui em Juí, era isso? CMD, né? Porque a delegacia de árbitros, para tu ter uma base, isso não é eu que estou falando, eu escutei e vi no Fantástico um dos maiores campeonatos amadores do Brasil em Juí, né? Em Juí, mais de 100 clubes. 125 clipes. Isso eu não esqueço até hoje. Então a delegacia abrangia toda essa região. Então nós saía em torno de 90 pessoas fim de semana, cara. Aquilo era antigamente emprego para muita gente. Mas homem, tu tinha valores fantásticos. Para tu ter uma base, você saía para era estadual, tinha estadual de amadores que pegava toda essa região aí. Então tinha jogos e durante a semana o tal de salão, futsal. Então era toda a região também. Era muito forte, muito forte. Então assim, eu canso de dizer, gente, claro que tem outras pessoas também, tive o prazer de apitar o melhor campeonato amador da região, né, que a gente conhece, né? Então, e daí a gente trabalhava... Eu perguntei para um dos entrevistados de algumas semanas, o Irani Wolf, que é o presidente do União, né? Sim, aí eu questionei ele, conversamos sobre isso. Parece que hoje, quando fazem aí, sei lá, uma dúzia, 16 clubes, um campeonato municipal de Juí, dá mais confusão do que dava com 100 e tantos, Jarrão. Para tu ter uma base, antigamente, no interior, era uma corda. Era só uma corda em volta do campo, não tinha alambrado, não tinha nada. Isso E as pessoas iam de manhã cedo, já iam de manhã, né? Bastante família. Famílias ficavam lá, almoçavam lá. Às vezes o time da casa fazia um amistosinho de manhã. Almoçava e de tarde aquilo era, entendeu? Era uma festa. Era uma festa, a maior alegria. Então, e assim, eu, como graças a Deus, cara, eu fui pegando meu jeito de apitar, então era jogos bons, entendeu? Era clássico e como não era só aqui, daí tinha Juricaba, Augusto Pestana, meu Deus do céu, cara, era... Você ia começar a falar ali, em que ano você foi para a Federação Gaúcha? Em 87 fiz o curso. Quem é que fez o curso e recebeu o convite de alguém, ou como é que foi isso? Não, agradecer muito o Gilson Martel. Tibica. O Tibica, fantástico, uma pessoa muito fantástica. Tenho o prazer de falar de boca cheia, que eu tenho muito respeito por ele. Hoje ele é o dono do laboratório Martel. E daí ele me convidou para fazer o curso. Daí eu fiz o curso, né? Foi feito aqui em Juí até. Daí era em Juí Cruz Alta aquela vez os cursos. Foi um pouco em Cruz Alta. E daí fiquei vinculado à federação. Mas, no meu caso, eu gostava mais de apitar amador, de Juí, campeonato municipal. Certo. Primeira coisa, financiamento pagavam mais até. Não teria despesa do deslocamento. De viajar, porque tu saía, por exemplo, tu ia a Porto Xavier. Tu tinha que sair mais cedo e chegar muito tarde. E elas por elas, quase valores, né? E aqui não, tu apitava aqui, estava em casa. Mas claro, quando tu vinha a escala, fazia a escala, eu tinha que cumprir, lógico, tranquilo, né? Mas, então, essa era a vantagem só. E outra coisa, profissionalmente, aí o que tu tinha que fazer? Tu tinha que se preparar fisicamente, porque tu tinha os testes físicos, entendeu? E tu sabe que eu sempre fui mais fortinho, então eu tinha que já mudar todas as minhas rotinas, sabendo que tinha julho ali, física e fim do ano.
Então tinha que fazer. Só água e alface. Aí tu tinha que correr, por exemplo, lá no quartel, né? Que era o teste físico, lá deu CAP. Sim. Então, mas tinha que se reforçar, tinha que passar, né? Então, esse era... Alguma história, imagino que tenha, por exemplo, você apitando algum jogo e alguém me chama, como é que esse gordinho vai ser juiz de futebol? Será que corre? Como é que vai apitar? Já aconteceu muitas vezes que eu fui apitar, os próprios repórteres chegaram para mim. Mas só que daí, seu juiz, a gente vê assim, o senhor deu despejo. Não, depois do jogo você me entrevista. Daí você vai falar. E aconteceu isso aí. E eu já tive o prazer de o pessoal dizer, o senhor me surpreendeu. Tanto é que, para ter uma base, está no próprio teste físico. Pois depois nós tivemos que, daí, como ficava muito ruim de correr no quartel, era esses pedriscos, né? Esses pó de pedra, então ficava ruim. Daí nós até reivindicamos aqui, daí fomos no 7, lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Daí ficou um negócio. E o pessoal via, né? Fazer o teste lá. Eu, graças a Deus, tive o prazer. E é o que se comenta até hoje na questão do futebol, né? É saber tanto para jogador quanto para árbitro. É saber correr, não correr errado. Assim, eu aprendi logo no comecei a arbitragem, coisa arada, até com pessoas vou te dar o nome, José Luiz Barreto. Certo. Uma vez conversando com ele mandou fazer... Foi presidente da comissão de arbitragem. Isso, ele mandou fazer a tal de diagonal. Isso aí. Ele dizia, tu vai de uma área grande, diagonal a outra, do bico de uma da outra, quando tu chegar na área, tu vai estar de frente para o teu assistente e do outro lado vice-versa. Então, porque eles falavam assim, você tem que cuidar onde é que falavam que é a área do inferno, que é a área dos problemas ali dentro da área, entendeu? Uma faltinha lá e coisa lá não é passar. E eu aprendi a fazer isso aí. Então, esse mesmo, porque tem árbitros que estão... Agora, eu olhei um jogo, agora foi fim de semana, o árbitro estava no meio da meia-lua ali, o cara teve que driblar o árbitro, até o repórter falou, sai daí, seu juiz. O repórter da televisão falou. Entendeu? Mas teve um jogo da Série B agora, há algum tempo, o árbitro, 11 minutos do primeiro tempo, levou uma bolada, ele estava na meia-lua da grande área. Isso eu não entendo, até eu falei esse dia, procurei falar com outro rapaz que é negócio de esporte aí, se era alguma indicação, alguma regra da federação, que os caras estão correndo de área de meia-lua a meia-lua. Não tem, a diagonal foi esquecida. Foi esquecida, cara, é uma coisa que é fantástica, tu pega todo o jogo, tu pega. Né? Sem contar que você corta, como se diz, corta caminho. Claro, corta caminho, tu não tem o dia, tu pega, né? Então essas coisas do futebol lá... Vinculado à federação, chegou a apitar algum jogo da primeira ou da segunda divisão? Não, segunda divisão tem várias. Da primeira, assim, nem um jogo da primeira. Primeira não? Na primeira não. A gente é vinculado aqui, né? Então aqui só vinha... E da segundona, qual é o lugar mais, vamos dizer, mais difícil, mais trabalhoso de apitar? Olha, te falar bem franco pra ti, trabalhei... Santa Rosa era bem pegado, mas era bom de ir, gostava de Santa Rosa, né? Tempo do Dínamo ainda? Era Dínamo, tinha Juventus, depois veio o Juventus. Aí tinha o Paulo Tim, que veio jogar no São Luís, isso. Caçula, Zequinha. Mas assim, o mesmo Paulo Henrique Marques também. Gente finíssima. Já era enjoado desde o jogador. Fantástico. E daí tive Palmeirense, Palmeiras também era bom, jogo bem pegadinho. Até inclusive eu tive na televisão, deu Palmeirense e Ipiranga de Erechim. Para te ver, a segunda divisão. Vou te contar o outro lance. E deu uma briga. Isso na televisão, uma briga. Brigaram, cara, isso no primeiro turno. Aí daquela confusão, televisão, né? No segundo turno, em Erechim, Ipiranga e Palmeirense, Ristoff no apito. Esse primeiro não era você? Não, esse era outro rapaz aí, não vou tocar em nomes, né? Mas. E fui. Mas como eu conhecia, sabe? Eu tinha uma amizade, os caras jogavam no São Luís. Cheguei lá, encontrei Jefferson, o baixinho. Certo, auxiliar técnico do Gelson Conte. Isso, o João Batista, entendeu? O Bertoldo. Certo. O Bertoldo jogavam lá, né? Entrei em campo, que as equipes entraram, os caras foram lá, que bater uma bolinha, coisa. Primeira coisa que eu fui neles. Cheguei e chamei. Jefferson, vem cá.
Fala, o que aconteceu no primeiro turno deles? Falaram, Jarrão, aconteceu, quase fomos para a rua, e hoje que não viemos para jogar, não queremos confusão. Foi no João Batista, João, e daí disse, não, Jarrão. Cabo João, vamos para jogar. Então, né, tinha um meio de campo que jogava o Zeca, chamavam ele Zeca. Tinha o Zequinha. O Zequinha jogava no Ipiranga, E tinha o João Luiz também, que era do... Não sei se é dessa época. Não, o João Luiz não. E eu também cheguei nesse pessoal, eu disse, mas homem, não, vamos jogar. Cara, casa lotada, terminou o jogo 2-0 pro Ipiranga, um cartão amarelo. Aí tu sai lá, os caras diziam, por que não tava apitando o primeiro jogo? Sabe, te dando uma moral, as coisas. Tu entrar no vestiário, os caras iam te cumprimentar. Tu sair depois que tu ir para casa, tu sair lá fora no estádio, tá tudo pessoal, porque ali fica o ônibus, claro. Fica o ônibus deles, do time do palmeirense, fica na frente na entrada ali. Chega lá, os caras ir lá te abraçar, cumprimentar, cara. Não tem palavra, melhor, não tem, cara, isso aí não tem. Então, eu tive um estilo de arbitragem assim, sabe, de conversar, não ser muito arrogante, respeitar, entendeu? Ir lá, bater a mão. Cansei de pegar e bater a mão nas costas do jogador, dar um tapa aí na bunda. Vamos jogar, esquece, não sabe? Então, essa coisa tanto é que apitei em vários jogos de Santo Ângelo também. Fantástico apitar. 3 times em Santo Ângelo hoje, 0 time em Santo Ângelo. Tive na inauguração dos refletores de Santo Ângelo, foi o que apitei. Ser Santo Ângelo e Passo Fundo. Me convidaram para mim apitar e eu fui apitar lá. Então, palmeirense também, apitei um jogo Brasil de Pelotas e Palmeirense. Olha só. Valendo vaga até hoje. Se tu perguntar para o teu grande amigo Rafael Nunes, o Bolinha, ele vai contar a história. Levei um jogo sem dar um cartão amarelo. Ele apitou nesse aí também ou ele estava na rádio? Não, ele era... Ele era árbitro também. Ele era árbitro, apitou. O Bolinha podia ser hoje um profissional, não quis muito da apita. Ele teve toda a história dele para... Esse também tem. Então, assim, sabe, o futebol proporciona isso aí, então. Então, virei esse Rio Grande aí. Quando a gente olha um jogo na televisão, vamos pegar um exemplo de televisão, né? Porque os comentaristas sempre costumam fazer esse tipo de observação. O jogador, ele sente que o árbitro não está seguro e se aproveita e aí começa uma arbitragem ruim? Sim. Você tem ali aqueles minutinhos no começo para tu pegar o jogo. Tu tem que a hora que tu pegar o jogo, por isso que eu digo, mas deu cartão muito cedo. Não tem horário. Começou, tá valendo, a regra vale para todos, então tu tem que pegar. Principalmente clássico. Aí muitos aí até o pessoal vão ter o prazer de escutar essa entrevista e ver. Mas o Jarrão era o rei do empate, né? Eles falavam, né? Cara, mas eu apitei muito clássico. E o clássico é complicado. Clássico? E eu tinha que segurar. Eu tinha que cuidar, né? Porque tu não pode deixar, né? Descambar, porque... E aí tu tem uma base, antigamente apitava clássicos finais aqui, por exemplo, que eu apitei em Masa e Esgói decisão, né? Tu tem que levar, imagina... Os Goi ganharam, eu acho, né? Ganharam lá acho que foi o primeiro título dos Goi. Então assim, tu tem que cuidar, tu tem que ter um respeito, tem que ter cuidar dos jogadores, né? Então, aí uma vez foi apitar uma decisão de Amuplan, olha as regras que eles fizeram, a decisão do Amuplan, eles empataram em tudo contra a Ponte Preta. Isso, o regulamento, quem fez tem que levar né? Era quase que Ponte Preta e quem? Ponte Preta e a Nova Ramada lá. Se desse empate, a decisão era por cartão. Hoje o cartão entra como critério, mas é o último critério. Sim, aí tu tem que cuidar, cara, mas tu deu cartão para aquele, tu entendeu? Umas coisas que não tem, né? Então tem que cuidar muito disso aí, então. O cara será que bebeu quando fazia o regulamento? Pois cara. Então foi assim, sabe? Até inclusive o Nova Ramada ficou campeão por causa do cartão. A Ponte Preta ganhou né? E a gente vê os técnicos reclamando na beira do campo e tal. Na época em que você foi árbitro de futebol, também era desse jeito? Não era assim. O que será que leva o árbitro a incomodar? Ele tem o árbitro, o técnico, tem técnico que dá mais atenção pro trio de arbitragem, quarteto, né, que hoje tem quarto árbitro, do que pro seu próprio time. Sim. Desconcentra o time. Eu sempre tive esse costume.
Antes de começar o jogo, eu ia nas casa-mata e chamava ele, professor, né, vou procurar fazer o melhor possível. Se você tiver alguma reclamação, procurar, o senhor me chama que eu venho falar com o senhor, entendeu? Mas procure o senhor se manter na sua linha, papapá. Era isso, entendeu? Tu tinha que se manter. E graças a Deus foi o que eu fazia, fiz e deu certo. Me lembro que vem em Juventus Santa Rosa e São José. São José sabe que já era mais, né? Sim. E eu fui nele, não me lembro quem é que era o treinador, não me lembro mesmo. Cheguei neles, professor, faça favor, vem cá. Daí já vem. Já vem dois. Já vem. Eu disse, ó, professor, qualquer coisa que houver no campo, se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. O senhor não sai fora do que o senhor faz, é normal, que nós vamos se entender normal, não vai. Tá? Foi um jogo perfeito, tranquilo, bom, terminou o jogo, quando nós paramos no meio de campo ali, o primeiro que veio me cumprimentar foi ele. Sabe? Sou de educação, papapá. Então são coisas que tu tem que saber. O árbitro tem que transmitir para eles também. Tu não pode ser arrogante, entendeu? Pois é, isso é algo que parece que eles querem mostrar a força sendo arrogantes. Enfim. Cara, hoje em dia é muita coisa. Eu acho que teria que ter uma coisa, uma punição melhor, sabe? E o próprio futebol hoje ficou meio complicado, esse negócio de VAR. E hoje o árbitro tirou tudo. Eu tive no prazer de ver no São Luís aqui, num jogo, o assistente. Só para dizer, lateral, por causa que o impedimento, se ele der ou não der, o VAR que vai dizer. Então, tirou toda a autonomia até do próprio árbitro, né? Muitas coisas. A mudança do futebol, eu vou dizer do teu tempo, do nosso tempo, nós somos contemporâneos, ela realmente existe? O futebol de antigamente, de 40 anos, para o futebol de hoje, a mudança é muito grande? É muito grande, é muito visível. Para tu ter uma base, até eu digo assim, em problema profissional, eu vou dizer por Ijuí, região aí, daquele pessoal que jogou bola, que participaram dos times, eu vou dizer por baixo, se é hoje a oportunidade, é mais da metade é profissional do que eles jogavam hoje, que o pessoal joga hoje, né? E as regras mesmas. Não mudou. Não mudou as regras, entendeu? Não tem, só mudou alguma coisinha de tempo, mas o futebol em si é a mesma coisa, né? O que mudou foi o preparo físico, talvez? Né? Hoje é mais preparo físico, Né? Mas Qual é o momento mais feliz dentro de campo no futebol que você pode citar, que você tem lembrança, e o menos feliz? 2 momentos assim feliz, que ficaram marcados. Ficou marcado para mim esse jogo lá de Ipiranga e Palmeirense. Foi lá no Colosso da Lagoa. Na Lagoa, aquele lotado, cheio lá, foi uma coisa que me... E é um estádio bonito lá muito, também, muito, né? Muito lindo, muito. Eles dão um suporte muito forte pra gente. Claro, tem outros campos aí também, Santo Ângelo também sempre foi muito bem recebido em Santo Ângelo. Tem vários. Mas assim, profissional assim, até amador, que tem muito amador assim, sabe? Não, um negócio de briga não dá. Não teve que sair em camburão de polícia? Nunca saiu? Nunca saí. Porque tem alguns que são campeões em sair de camburão. Nunca foi agredido também. Sim. Sabe? Nunca assim de ter me dado um soco, coisa assim. Sabe? Faz o objetivo que é o futebol, é um congraçamento, é fazer amigos, né? Já tem jogos pesados, assim, né? Que tu tá vendo os caras reclamando e coisa assim, mas não, depois do outro dia encontrava as mesmas pessoas e coisa, né? E hoje você continua atuando aí com o pessoal sub-80, mais ou menos? Não? Sábado à tarde, na BB, a gente vai lá se interter lá com os... Mas apesar que não tem muitos idosos agora, tá, né, do Baranda, e tem bastante gurizada ainda. Mas a questão de idoso, né? Por exemplo, você é idoso, você tem 63, né? 63. Eu tenho 61, eu também sou idoso, né? É uma lei que eu acho que tinha que ser modificada, né? Eu não me considero idoso. E é melhor idade. Melhor idade, não, né? Esse que criou a melhor idade também tem que... Não, esse aí é um mentiroso. Né? Não é a melhor idade, né? Porque a gente esquece muita coisa. Mas eu fico realmente com vergonha. Esse tempo eu fiz uma. Agora eu sou entrevistado. Eu estava lá em Porto Alegre, numa farmácia, e tinha senha para idoso. E só tinha um cara, uns 30 anos, quem sabe, né? E eu fui e peguei de propósito a senha de idoso.
né? E ele tava esperando. Não teve, chamou eu. O cara bateu o pé na minha Puxa, frente. sim. Eu sou idoso, tô usando o meu direito. Mas é uma coisa que eu fiz como se diz, de sacanagem. Mas é uma coisa que essa lei não pode. Hoje o idoso, olha, vamos botar 75 e tal, a não ser que tenha alguma comorbidade, uma dificuldade de locomoção. Mas nós aí com 60 e pouco, não. Mas agora tem uns campeonatos, pessoal jogando cinquentinha por aí. E tem muitas pessoas jogando cinquentinha e jogando bola. Na idade deles, tranquilo, né? Não tem. Qual é hoje o que o José Luiz, o que o Jarrão faz hoje das suas atividades diárias? Eu hoje sou... Sim, além de aposentar. Me aposentei e tal, né? Eu moro lá no bairro Industrial e lá eu fico minha casinha lá, fico cuidando. Meu filho tem uma firma lá de trabalho com negócio de chapeamento, funileiro hoje em dia, né? Antigamente chapeamento, hoje é funileiro. Sim, né? E tal, fica com ele lá, brigando, xaropeando, brincando com ele lá. Xaropear é a coisa melhor que tem a gente fazer. Tem que incomodar. Tem acompanhado os jogos do São Luís? Tenho, às vezes vou. E a paixão por rádio, porque você é um ouvinte de rádio, olha, eu e você temos isso também em comum, né? Eu sou daqueles que ouço 2 rádios ao mesmo tempo, uma no computador e uma no aparelho de som. Você também, pelo jeito. Eu sou assim, ó. Eu não sou apaixonado muito por rádio, eu sou apaixonado pelo programa que eu gosto. Pelo programa. Que eu gosto. Então, eu acompanho repórter, acompanho mundial, entendeu? Às vezes tem um programa da Progresso que eu gosto de assistir também, escutar. Daí da Jornal da Manhã também temos, né? Quem te vai. Tu sabe que como eu ia aposentar, tu sabe os horários que tem, que tu gosta. E assim eu vou mexendo. Olha, esse horário aqui agora, vou prestar rádio. Então eu vou indo, vou curtindo. E você faz que nem a maioria dos aposentados faz, eu sou assim também, vai na lotérica quase toda semana, não? Quase toda semana, mas toda semana eu vou dar uma passeadinha lá. Né? Por que a gente gosta tanto de lotérica, hein? Aí vai fazer uma fezinha, um joguinho, vai pagar alguma coisinha, né? É verdade. Ontem eu fui. É isso. Muito bom. Jarrão, prazer tê-lo recebido aqui. Fica à vontade aí para dizer mais alguma coisa, mandar abraço para quem quiser, para minha mãe, para o meu pai, para você. Não, eu quero assim, do fundo do coração, agradecer a vocês por essa oportunidade. Inclusive, uma vez o meu compadre João Carlos disse, um dia eles vão te chamar lá. O João Carlos, meu compadre. Nunca entrevistou. Não, e ele fala que jogou, mas não jogou nada. Não jogou, né? Eu só conheço uma foto do João Carlos com aquela camisa do Guarani de Bagé, que eu até mandei para ele essa foto. É a única que eu conheço, né? Que você... Que ele vai lá nos jogos do São Luís, mas nunca jogou no São Luís, acho que no Júnior, quem sabe e tal, né? E ele disse, até deu história na 0 hora, mas nem conhecia o São Luís. Pois acho que não. Eles erraram, acho que era para ser eu, mas eu tudo bem, meu compadre. Acho que o Aldivo conhecia mais que ele, né? Eu acho que sim. Então, a gente tem que agradecer a vocês por essa oportunidade, para mim foi fantástica. Te garanto que você vai rodar aí, vou mandar para os meus pessoal de longe aí, que eles vão adorar de ver isso aí. Que ótimo. Com isso aí, um abração para o Luizinho, que Deus continue abençoando ele, que vai dar tudo certo. E você, Fausto, que foi um prazer conhecer você, que nós, como a gente tem uma história entre eu e você, da nossa amizade de anos e anos. Então, para mim, não foi a maior alegria. Muito obrigado. Até fico emocionado. Muito obrigado. Jarrão, José Luiz Ristov, foi o convidado da semana, ex-árbitro de futebol, que foi onde ele ficou mais conhecido. Nosso objetivo é estar aqui o tempo todo.